Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de História do Ceará. A gente vai começar a nossa aula dessa semana falando sobre Franco Rabelo e a cidade de Juazeiro, tá? A gente vai começar ali falando sobre o conteúdo, né, de Franco Rabelo e a sedição do Juazeiro, que é da página 139 e 140, tá? Vamos entender um pouco quem foi Franco Rabelo e o que foi a sedição de Juazeiro, tá? Então ali falando um pouco, dizendo que Franco Rabelo foi eleito presidente do Ceará nas eleições de 11 de abril de 1912. Seu governo só durou 2 anos, pois foi deposto pela sedição de Juazeiro em 1914. A sedição de Juazeiro, gente, ele foi um movimento político de Juazeiro do Norte, que foi apoiado pelo padre Cícero e pelos coronéis da região do Cariri, que eram contrários ao governo de Franco Rabelo. Passaram a espalhar um boato dizendo que Rabelo queria destruir Juazeiro e capturar Padre Cícero, pois o padre Cícero era aliado de Accioli. Esse boato levou a população a se dirigir para Juazeiro do Norte proteger o padre Cícero. Se vocês lembram bem, Accioli, como a gente viu, ele era ele era o governador anterior, né, do Ceará. Ele governou o Ceará anteriormente e ele saiu, né, foi substituído por Franco Rabelo, certo? E aí, como nós vemos, Franco Rabelo só ficou 2 anos, né, no poder, porque ele foi deposto pela sedição de Juazeiro, que foi esse movimento feito, né, pela população contra Franco Rabelo devido a esse boato, né, de que ele queria destruir Juazeiro e queria capturar Padre Cícero. Para pôr fim à resistência política dos partidários de Nogueira Scioli, o coronel Franco Rabelo enviou tropas para invadir Crato e Juazeiro do Norte com o apoio da população juazeirense. Os capangas e cangaceiros apoiadores da oligarquia Scioli venceram as tropas enviadas pelo governo de Franco Rabelo. Então, Franco Rabelo enviou as tropas, né? Mas a própria população de Juazeiro, né, junto com os capangas e cangaceiros, que eram apoiadores, né, de Scioli, conseguiram derrotar, né, essas tropas, certo? E aqui está falando um pouco mais que os partidários de Accioli se dirigiram à capital para derrubar o governo, né? No dia 14 de março de 1914, Franco Rabelo renunciou à presidência do estado e embarcou para o Rio de Janeiro. Em seu lugar, foi colocado pelo governo federal o interventor Coronel Setembrino de Carvalho, que iniciou o governo com a manutenção do estado de sítio para estabilizar a política estadual. Após esse episódio, a política cearense não voltou a ser dominada por nenhuma oligarquia. Os mandatos eram de 4 em 4 anos entre 1914 e 1930, quando ocorreu a Revolução de 1930, né, que acabou definitivamente com a oligarquia. Depois da sedição de Juazeiro, o prestígio de Padre Cícero aumentou ainda mais por todo o Nordeste. As pessoas cada vez mais acreditavam no religioso como milagreiro e santo, e sua influência política só se expandiu. Vamos agora conhecer, né, Padre Cícero, saber quem foi ele, né? Ali no conteúdo, Padre Cícero e o Caldeirão, da página 141, tá? Aqui falando que o Padre Cícero, né, do Juazeiro, ele, em 1982, quando ele tinha 28 anos, ele se mudou para lá, né, para Juazeiro. Nessa época, a cidade ela possuía apenas uma capela, né, uma escola de 32 casas com tetos de palha em apenas 2 ruas, tá? Depois que chegou a Juazeiro, o recém-ordenado padre se dirigiu à rústica capela de Nossa Senhora das Dores, onde celebrou sua primeira missa na cidade. Em pouco tempo, Padre Cícero tornou-se uma figura amada e admirada por todos os moradores da região. Mesmo com escassos recursos e esmolas, consegue restaurar e ampliar a capela de Nossa Senhora das Dores, onde passa a desenvolver um importante trabalho junto ao povo simples e humilde. Após o milagre de Juazeiro em 1889, Padre Cícero torna-se tão popular que se transforma em Padre Inciso, o santo milagreiro. Padre Cícero chegou a ser vice-governador do Ceará. Então nós vimos aí, né, que Padre Cícero foi uma figura muito importante, né? Só voltar aqui para vocês. Aqui nós temos aqui essa estátua, né, em Juazeiro, que ela homenageia Padre Cícero, certo? Ela fica lá em Juazeiro do Norte, tá? Continuando, que vai falar sobre o milagre de Juazeiro, né? Que milagre foi esse? Que é ali na página 142 e 143. Então aqui está contando que ao romper a madrugada da primeira sexta-feira de março, o Padre Cícero se dirige ao altar para dar a comunhão às mulheres da vigília litúrgica, né? Entre elas Maria de Araújo, uma beata, de quem era confessor
e orientador desde seus primeiros tempos de sacerdócio no Juazeiro. Ao receber a comunhão, a hóstia se transforma em sangue e escorre na boca da beata. Os presentes quedam-se estarrecidos diante do fenômeno tão espantoso, jamais presenciado por qualquer daqueles crentes. Rapidamente, a notícia se espalha e todos querem presenciar o assombro. O padre Cícero é o que menos se exalta com o ocorrido, porque já acompanhara há muitos anos fenômenos estranhos que se passavam com a beata. Então aí está relatando, o que foi esse milagre de Juazeiro, certo? Que foi esse momento em que a hóstia, dada a essa beata chamada Maria de Araújo, se transforma em sangue, tá? E aqui diz mais um pouco, ó, que a notícia do derramamento do sangue de Cristo, em Juazeiro, se espalhou rapidamente, ocupando as páginas dos jornais das capitais do interior. Todos desejavam ver de perto o Padre Santo e a Beata Virtuosa, Então aqui, gente, está falando um pouco de como foi a notícia, que foi que se espalhou na época. Diz que Juazeiro do Norte, um pequeno povoado pertencente ao Crato, ele emancipou-se, gente, em 1911, tá? E se transformou em um dos maiores centros de romaria do Brasil. Hoje é considerado um dos principais municípios do Ceará, certo? Então, assim, depois, de tudo isso que foi noticiado, depois de toda essa de todo esse alvoroço que houve por conta desse milagre de Juazeiro, Juazeiro começou a se expandir. Ele deixou de ser um pequeno povoado, pertencente de Crato, se emancipou em 1911 e hoje ele é considerado, um dos maiores centros de romaria. As pessoas vão falar justamente por conta, de toda essa fama da cidade em volta desse acontecimento, desse acontecimento religioso, tá bom? Então vocês vão fazer a atividade, gente, a atividade é somente ali da página 140, ali do agora eu já sei, certo? A atividade, vocês vão fazer aquelas questões ali, são as mais importantes para poder vocês absorverem, um pouco do conteúdo. E, como vocês já sabem, as últimas questões do TD de História, vão ter um pouco de História do Ceará. Então, as últimas questões ali do TD de História, vai ter sobre História do Ceará, falando sobre esse conteúdo aqui, tá? De Franco Rabelo e a cidade de Juazeiro, tá bom? Então, vocês, para fazer o TD de História, as últimas questões, retomem ali ou o livro de história, ou aqui a videoaula, tá? Para vocês poderem fazer o TD corretamente, tá bom, meus amores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima aula.